Deus em Cristo Jesus, continue abençoando a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, para a glória e louvor do seu santo nome. Amém? Que Deus abençoe a vida do conjunto de louvor, nossos irmãos, e o ciclo de oração, enfim, todos que vieram para louvar e agradecer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, no livro de Juízes. Capítulo de 11, Juízes capítulo 11, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. O sétimo livro da Bíblia, depois de Josué, glória a Deus, espere, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Juízes capítulo 11, a partir do verso de número 1. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Gileade e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem, ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. E você pode se assentar glorificando, aleluia, e bendizendo o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, quando nós lemos o livro dos Juízes, nós temos no livro dos Juízes uma fase do povo de Deus de altos e baixos, uma fase de obediência e desobediência, uma fase de fidelidade e de infidelidade. Diz o texto de Josué que quando Josué reparte as terras para as tribos de Israel, agora entra o período dos juízes. Israel, depois de Josué, fora, vamos dizer assim, guiada, governada por 12 juízes. Só que quando nós lemos a história de Jefité, todas as pessoas, não sei você, eu vou colocar aqui 99% das pessoas, leitores da Bíblia Sagrada, quando leem o capítulo 11 e a história de Jefité, vão fixar em sua mente, vão fixar em seus olhos no texto e questionar e lembrar apenas o momento do voto precipitado de Jefité. Vão lembrar apenas do momento em que Jefité, quando estava na batalha, fez um voto ao Senhor dizendo que se Deus lhe concedesse vitória na guerra contra os filhos de Amon, aquilo que viesse ao seu encontro, quando ele retornasse para a sua casa, ele ofereceria em holocausto
diante disto, Deus dá vitória para Jefité contra os filhos de Amon. E quando Jefité chega na sua casa, a primeira pessoa que saiu das suas portas para encontrar com ele foi justamente a sua única, a sua amada, a sua querida filha. E a Bíblia diz que o coração dele pesou quando ele viu que o voto precipitado que ele havia feito, ele deveria cumprir. E quando a filha viu que o coração de Jefité se afligiu, ela disse: não fique triste pelo voto que fizeste. Eu cumprirei os meus dias diante das moças, então o Senhor cumprirá o seu voto. Isso é um ato teológico que é debatido até hoje, se Jefité verdadeiramente sacrificou a sua filha ou não. Existem duas vertentes para explicar isso, mas hoje eu não quero entrar neste detalhe. É somente uma introdução, porque quando nós olhamos, como eu disse, para o texto, para a história desta personagem chamada Jefité, a gente atenta para este ponto, mas se esquece da origem. A gente se atenta para o precipitar de Jefité no seu voto, mas esquece de toda a trajetória que ele passou. Existem pessoas na sua vida, existem pessoas que olham para a minha, para a sua, para a nossa vida, que vão fixar pontos negativos, vão fixar pontos que às vezes nos pesou o coração, ponto que às vezes nos trouxe tristeza para a alma, que fez descair no nosso semblante. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele que governa os céus e a terra, Ele não quer saber do teu ponto negativo, Ele não quer saber do teu ponto que a tua alma se descaiu, se desfaleceu por algo que você cometeu, porque Deus sabe que você tem capacidade para fazer e para ser bem melhor do que aquilo que as pessoas pensam ou falam de você. Glória a Deus! Aleluia! Porque a história de Jefité, ela não começa dizendo do seu voto precipitado, no momento que o seu coração se afligiu, não. A história começa falando de onde que ele veio, da sua origem. Então ninguém pode questionar o seu estado de hoje se não conhecem a tua origem. Glória! Deus poderoso, santo. Irmãos, não importa o que está acontecendo agora, o que importa é quando você se levantou para fazer com que este agora tenha direito de uma mudança lá na frente. Aleluia, Senhor. Deus, Ele está preparando uma mudança para a sua história. Apenas continue firme no caminho e constante na palavra dele. Eu creio, E aleluia. quando o texto começa falando sobre a vida de Jefité, aleluia, quando eu fui pesquisar este texto, eu achei assim, eu tenho que saber o que verdadeiramente, diante da biografia desta personagem, o que tem nessa biografia para ele se destacar, além deste ponto de tristeza que ele passou. O que eu achei interessante é que o nome dele, Jefté, no hebraico, significa aquele que abre. Aleluia. Vou repetir. O nome Jefté significa Jefta, que significa aquele que abre. Ou seja, Deus começa a história deste personagem não fechando, mas abrindo oportunidades. Na casa de Jefté, parece que as portas se fecharam para ele se destacar, porque os irmãos, quando viram que ele era filho de outra mulher, quando o pai falece, ele diz: você não herdará dentro da casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. A porta está fechada para ti. Mas antes dele nascer, alguém já havia profetizado quando deu o nome. Alguém pode fechar a porta para você lá na frente, mas você já vai nascer abrindo porta. Você já vai nascer fazendo diferença nesta terra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 13, que Jesus, ele tem a chave de Davi. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu profetizo que nesta noite Deus, ele vai colocar na tua vida uma capacidade de abrir o horizonte para mudar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí, irmãos,
texto vem dizendo, e era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerou a Jefité. Esta informação, gileadita, e o pai Gileade, está dando uma pista, está mostrando algo diferente, porque o texto começa falando da sua história, de onde que ele veio, quem foi seu pai, está falando de genealogia. Quando foi que a história de Jefité começou? Presta atenção. Quando foi que a história de Jefité começou? Antes mesmo de ele nascer. Aleluia. Uai, mas ele não nasceu e a história dele já começou. Porque Deus, irmãos, ele não é... Deus ele não está preso no tempo. Deus ele é atemporal. Nós aqui no nosso mundo nós precisamos se preocupar com segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Deus, ele é atemporal. Deus não está preso nisso. Deus, ele está tanto no nosso passado, ele está no nosso presente, isso tudo ao mesmo tempo. Parece confuso, mas é assim, porque ele é um Deus onipresente. Ele está tanto no nosso passado, quanto no nosso presente e no nosso futuro. Aí o ser humano, quando nasce, ele começa então no processo da sua caminhada, quando ele começa a entrar dentro da sociedade, a sua mente começa a trabalhar, a sociedade começa a educar, começa a moldar o ser humano na sociedade. Só que chega um dado momento que o ser humano, nós vamos atrair para a nossa vida nesta jornada, nós vamos atrair ansiedade, porque nós vamos ficar preocupados com as coisas futuras, vocês vão atrair para nós algumas coisas que o nosso passado talvez nos prendeu, nos prejudicou, aí a gente fica preso em coisas do passado, e o presente a gente parece que não consegue olhar para frente, mas aí vem o texto de Hebreus capítulo 13, verso 8, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre amanhã. Ou seja, não se preocupe com o teu passado, com o teu presente, com o teu futuro, porque se você está em Cristo Jesus, Ele já cuidou do teu passado, está zelando pelo teu presente, e o teu futuro já está na mão dele para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia, Meu Deus! Aí o texto diz que ele era gileadita. Opa! Tem uma informação aí. Irmãos, os juízes, cada um vai vir de uma tribo. Cada tribo tem um patriarca. E existe uma lei bíblica daquela época que os patriarcas, ou seja, os pais dos clãs, das famílias, das tribos, os pais norteariam o futuro dos filhos. As mães, elas geravam os filhos, e muitas das vezes quem dava nome para os filhos não eram os pais, eram as mães, que no momento do parto, a mãe sofria alguma ação, seja ela do presente, seja ela do passado, ou seja do futuro que está vindo, a mãe então pensava alguma coisa, e quando a criança nascia, diante daquela ação, seja do passado, do presente, do futuro, ela dava o nome para o filho. Você vai entender isso quando você ler o livro de 1 Samuel, que Ana, ela era estéril, a madre estava cerrada, mas o texto diz que ela orou ao Senhor e disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou devolver para a tua casa, ele será teu, não passará navalha, não vai beber bebida forte, eu vou guardar e vou devolver para a tua casa. E a Bíblia diz que quando Ana, ela engravida, quando ela vai dar a luz ao filho que pediu, a Bíblia diz que ela colocou o nome do menino de Samuel, que quer dizer Shemuel, ou seja, Deus ouviu, então Deus ouviu a oração de Ana. Aleluia! Aleluia! Deus ouve. E aí o que acontece? Que quando os patriarcas iam colocar o nome dos filhos depois das mães, por que depois das mães, pastor?
Porque as mães, às vezes, não estavam passando conflitos. E como eu expliquei, diante do conflito que ela passava, ela dava o nome para a criança. Você lembra lá da história, lá quando a arca foi arrancada, lá em... Se não me foge a memória, 1 Samuel 4, 7, que quando o povo foi para a guerra, perdeu a filha, a esposa de um dos filhos de Eli, estava grávida. Quando ela ficou sabendo que a arca de Deus foi tomada e que o filho havia morrido, ela colocou o nome do menino Acabou. A palavra Acabou quer dizer foi-se a glória de Deus. Era algo que aconteceu, ela colocou o nome. E isso não foi diferente na vida dos pais de Jefité. Nós vimos aqui que a informação traz o nome, que o nome do pai de Jefité era quem? Gileade. Só que quando o texto vai falar de Gileade, que é o pai, primeiro ele dá o nome do clã, Gileadita. Mas de onde que veio o Gileadita? Onde que começou esta história? Essa história vai começar em Gênesis capítulo de número 49. Que é quando Jacó, ele vai abençoar os seus filhos. Aí quando ele vai abençoar os filhos, ele coloca todos os filhos sentados. E aí no lugar de José entra a meia tribo de Manassés e Benjamim. E aí o que acontece? Diante disso, Deus, ele vai colocar umas palavras proféticas na boca de Jacó. Por quê? Porque Jacó sabia que quando ele abrisse a boca para colocar uma bênção sobre o filho, aquilo já estava selado por Deus. E ele fez isso quando os filhos estavam nascendo. Quando você lê o livro de Gênesis, quando Jacó, ele vai passar por um período de turbulência dentro de seus relacionamentos que ele tinha com as filhas de Labão, que era Lia e Raquel. De Lia e Raquel, ele vai ainda ter aquelas servas fiéis dessas mulheres. Como elas não conseguiam dar, Raquel não dava filho, Leia dava, então eles começaram a disputar. Aí o sétimo filho de Jacó, diante desta briga, que era de uma serva, Zilpa, de Leia, ela vai dar o nome, presta atenção, o sétimo, guarda esse número 7. O sétimo filho de Jacó, que é de Zilpa, mulher que foi dada por Leia, o sétimo nome vai ser Gade. E o nome Gade significa fortuna e sorte. Peraí, pastor, o senhor falou que as mulheres, às vezes, pela circunstância, ela colocava um nome que às vezes pesaria, e agora o senhor está falando que o nome de Gade é fortuna e sorte. Só que quando Zilpa está gerando filho, ela está gerando filho por causa de uma briga entre Raquel e Leia. Então, diante desta briga, elas colocam Zilpa no meio e esse menino nasce de um conflito familiar. Quando ela coloca o nome do filho de Gade, não é, como eu disse, significa sorte e fortuna. Só que sorte e fortuna não tem nada a ver com ser bem-aventurado. Porque Zilpa, ela veio de uma tribo estranha, pagã, cananeia. Gade era o nome de uma deusa cananeia, que significava afortunada. Por causa daquele conflito que estava acontecendo entre Leia e Raquel, Zilpa disse: eu vou colocar o nome desse menino em homenagem a deusa afortunada lá dos cananeus, que era uma entidade pagã. E aí quando a gente vê as entidades pagãs rodeando o povo de Israel, nós vemos que eram entidades de conflito idólatra. Ou seja, o menino Gade estava nascendo diante de um conflito com o nome de uma deusa estranha, que seria reprovado por Deus. Aí quando ela dá o nome, essa fama vai correndo atrás desse garoto. Ele vai crescendo com esta fama. Quem olhava para ele dizia: lá vai o oferecido para aquela deusa Gade. Quando falava o nome dele, lembrava daquela deusa pagã. Imagine você crescendo e alguém falando o seu nome com algo de maldição. Assim presta atenção. Aleluia. Só que aí quando chega em Gênesis 49,
Jacó vai partir. Aí ele reúne os filhos. Gade era o 7º filho de Jacó. Ele reúne os filhos no verso 19. Quando chega na hora de colocar a bênção sobre Gade, ele lembrou do que Zilpa tinha feito com o nome dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Essa palavra acometer é lutar contra. Essa palavra acometer quer dizer atacar, superar. Então, quando Jacó viu que o garoto cresceu debaixo de uma maldição, ele disse: eu vou mudar a sorte de Gade. Eu vou colocar sobre ele agora a bênção patriarcal. Aí ele disse: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Ou seja, sabe o que Jacó estava dizendo? Vão se levantar contra Gade, mas ele se levantará e vencerá. Aleluia. Aleluia. E este acometer significa que Gade, ele seria um perito em guerra, seria perito em batalhas, e Gade também seria habilidoso, ele teria habilidade com qualquer tipo de arma de guerra. Aleluia. Aquele que passou a vida toda sendo menosprezado, agora é uma pessoa guerreira. Oh, glória. Agora é uma pessoa que ninguém, aqui está escrito que se algum povo acometesse, viesse contra ele, ele não ia virar as costas e sair correndo, não, irmão. Ele ia fechar a cara e partir para cima. Lembra lá que Jesus falou assim, lá em Lucas 16, assim: esta é a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A maioria das pessoas, quando pensam no que Jesus falou, pensa que é mais ou menos assim: pastor, faz favor, vamos ensinar aqui para o povo entender. Quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus guarda muito teu sangue, Jesus tem misericórdia, só para representar, para o povo entender. As pessoas acham que é o lado de lá, vou colocar lado de lá, né? Aqui empurrando a igreja para trás. Empurra aqui, pastor. Eu sou a igreja e pelo lado de lá. As pessoas acham que é eu fazendo resistência contra o inimigo. Não, irmão, quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno empurrando a igreja, é a igreja empurrando. Aleluia. É a igreja empurrando. Deus, ele colocou na igreja autoridade para vencer até as portas do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Glória, aleluia. Então não importa a situação que aconteça conosco. O que importa é que Jesus já capacitou-nos, já nos deu autoridade. Ele disse: eis que vos dou autoridade e poder para pisar toda a força do inimigo, e nenhum mal vos será causado. Glória, aleluia. Foi ele que te deu autoridade. Eu Então creio. não abaixe cabeça para inimigo, não abaixe cabeça para macumba, para umbanda, para quimbanda, para candomblé, seja lá o que for o nome que se dá. Glória a Deus. Não abaixe a tua cabeça para a afronta do inimigo. Você é mais forte do que ele. Você foi colocado para reinar nesta terra e não para ser governado. Oh, glória, aleluia. Então, quando Jacó coloca sobre Gade, presta atenção, sobre Gade esta bênção, aí Josué está partindo. Josué vai distribuir as terras. Eu estou no texto. A gente vai chegar lá, no Juízes 11 agora. Estou explicando a genealogia do Gileadita. De onde que veio essa genealogia gileadita? Jefité era o quê? Gileadita. Por quê? Aí Gade, depois que recebe essa autoridade de Jacó, Gade, ele é o 7º filho de Jacó. O 7º. E este Gade, ele vai ter 7 filhos. Estes 7 filhos de Gade vão conquistar 7 territórios. Estes 7
territórios conquistados pelos 7 filhos de Gade, que era o 7º filho de Jacó, vai se tornar um território de guerreiros. Glória. O que Jacó profetizou em Gade antes dele gerar foi para frente. Glória a Deus. Glória. Se Deus já falou a teu respeito, já tem lugar certo. Alô, glória, glória, tão forte. Aquele que falou, está falado. Aleluia. Se Deus falou com você, tome posse. Não duvide. Se Deus falar com você, o sol está de 40 graus e você vê uma nuvem escura, creia no sol de 40 graus que está atrás da nuvem escura, porque a promessa de Deus ela está além do que os teus olhos podem observar. Aleluia. Aleluia! Deus Santo. Aí no capítulo 21, verso 38 de Josué, a Bíblia diz que Josué vai começar a distribuir as terras, vai começar a marcar fronteiras para as 12 tribos de Israel. Quando chega justamente da tribo de Gade, que é uma tribo guerreira, o texto diz assim, Josué 21, 38, e da tribo de Gade, Ramote Gileade, cidade de refúgio em Gileade. Oh, glória. Glória a Deus. Jefité veio de onde? Ele era o quê? Gileade. Qual que foi o território que foi dado para a tribo de Gade? Os gaditas. Então Jefité, além de ser um gileadita, primeiro, ele é um gadita, da tribo de Gade. A região montanhosa do lado leste do Jordão ficou para a tribo de Gade, que era uma tribo guerreira. E nesta região de Gileade, você lembra daquela música que a gente canta assim, que há um bálsamo em Gileade? Por quê? Porque Gileade ficava ao leste do Jordão e tem uma cordilheira de montanhas, onde tem um plantio, onde nascem umas plantas, de onde se verte um bálsamo, que cura e que cicatriza. Aleluia. A Bíblia não tem nada por acaso. Nada por acaso. A Bíblia tudo tem sentido. Aleluia, Senhor. Por que é que Josué foi dar justamente um lugar que tem bálsamo que cicatriza Meu Deus. e que sara para uma tribo de guerreiros? Deus Santo e Ele poderoso. pegou? Deus Santo. És fiel, Senhor. Porque só precisa ter feridas curadas quem vai para a guerra. Aleluia. Oh, aleluia. Fiel, Senhor. Glória, Senhor. Aleluia, meu Cura as feridas, Senhor. A unção do Espírito de Deus Aleluia. não é por acaso. Oh, Senhor. Feridas existenciais podem vir dentro da tua casa. Feridas existenciais podem vir de qualquer canto deste planeta sobre a tua vida. Mas Deus já te colocou no lugar onde verte bálsamo, que cura, que cicatriza, não somente coisas físicas, mas espirituais. Então eu quero profetizar na tua vida nesta noite, que há um bálsamo neste lugar, não nas cordilheiras montanhosas de Gileade, mas da própria presença de Deus, que é o Espírito Santo, que verte aqui nesta noite sobre a tua vida, para curar a tua alma, para curar a tua mente, para curar teu coração, para curar teu corpo. Este bálsamo vai cicatrizar onde precisar, onde tiver ferida. Este bálsamo desce aqui nesta noite. Se tu crê nesta palavra, receba o bálsamo do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, receba a graça da bacala séria, onde me canta da pressão da batalha. Eu estou sentindo que a presença deste óleo, a presença deste bálsamo está descendo aqui no nosso meio, e ele vai entrar lá onde você mais necessita, a área que você mais precisa. Há um bálsamo vertendo aqui nesta noite. Foi quando ele gritou na cruz do Calvário, naquele madeiro, dizendo: está consumado. Ele estava dizendo: estou vertendo meu sangue, vai sarar feridas da alma, vai sarar feridas do corpo. Ele está aqui em nosso meio para fazer a obra. Então não saia da guerra, não saia da peleja. Tem um bálsamo que vai te cicar.
poderoso, aleluia. O nome Gileade Aleluia. vem de uma raiz hebraica que é Galed. Galed significa pilha, monte de testemunhas. Arabacandaracéia. O texto diz que Jefté era gileadita, descendência, genealogia, tribo, clã, mas ele era filho de Gileade. Aí agora você vai entender porque é que quando o pau quebrou em Israel, depois que eles colocaram Gileade para fora, atrás de quem que eles foram? De Jefté para fora, atrás de quem que eles foram? Do próprio. É, meu. Não Aleluia. entendeu não, irmão? Aleluia. Rejeitaram Jefté, tentaram fechar as portas, mas o pai Gileade profetizou: você será um abridor de portas. Ô glória. Aleluia. Quando eles acharam que fechamos a porta para Jefté. Ô glória. Você prestou atenção que na hora que os amonitas se levantaram contra Israel, ninguém chamou os irmãos de Jefté? Por que, pastor? Lembra de quem que ele era filho? Gileade, pastor. Mas qual mulher? Fica aquela questão, era prostituta, não era não, irmão, porque era outra mãe. Então os filhos falaram que era uma prostituta, porque eles não aceitavam ser filho de outra mulher. Aí se você ler o texto mais embaixo, vai dizer que ele era filho de outra mulher. Então o nome prostituta não aparece mais. Porque os filhos consideravam que o pai havia adulterado. E aí chamou a mãe de Jefté de prostituta, mas não era uma mulher, era uma outra mulher. Só que é o seguinte, os irmãos de Jefté, apesar de serem filhos de Gileade, não eram gatitas, não eram guerreiros. É, Deus, fala, Senhor. É por isso que as pessoas procuram você na hora que a coisa está feia. É desse Porque ela jeito. sabe que precisa de alguém guerreiro. De alguém que fecha a cara e parte para cima. De alguém que diz assim: não, eu vou orar com você, eu vou fazer alguma coisa, eu vou interceder, eu vou pedir alguém para orar. Sabe que no referencial é você que entra na peleja e na guerra. Deus santo. Porque você tem um Deus que peleja pela sua causa. Aleluia. Não é você, não é Jefté, não sou eu. É aquele que nos gerou. Aleluia, meu É Deus. aquele que nos chamou. Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 7, aleluia, Estevão vai dizer que nós somos geração de Deus. Então quem nos gerou fisicamente foi o nosso pai e a nossa mãe. Só que na verdade esse gerar do nosso pai e da nossa mãe já estava no projeto de Deus. Então antes do seu pai e da tua mãe te gerar na união dos dois, Deus já havia te gerado dentro do coração dele. Por isso que você é um guerreiro, uma guerreira e não desiste. E sabe que o teu pai lá do céu sempre estará ao teu favor na terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia! Glória. Ah, Jesus, como tu és lindo. É Aleluia. verdade, Como tu Senhor. és poderoso. É verdade. Aleluia. Oh, glória. Jefté, além de ser, eu vou encerrar daqui a pouquinho, 10 minutos para me encerrar. Jefté, além de ter essas características, de ser um gileadita, de ser um gatita, de ter bálsamo, os gatitas se tornaram, junto com a tribo de Benjamim, a tribo mais perigosa dentro de Israel. Por que a tribo mais perigosa, pastor? Como eu disse, não tinha outra tribo que pelejasse como a tribo de Gileade ou os gatitas. Aí quando você vai para as primeiras crônicas 12:8, está escrito assim: e dos gatitas se retiraram a Davi, ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra para a peleja, armados com escudos e lança, de rosto de leões e ligeiros como as costas. Aleluia. Sabe o que o texto está dizendo? Que o gileadita, de quem Jefté pertencia, um gatita
Gileadita, de quem Jefté pertencia, quando ia para a guerra, não ia assim, não, irmão. Ele ia assim, não, fechava a cara. Fechava a cara aqui, né? Fechava a cara e partia para cima. Quando os inimigos olhavam para aqueles homens guerreiros, armados, partindo para cima com a cara fechada, eles diziam: peraí, isso aí é homem ou é leão? O povo ficava com medo, irmão. E o texto diz que eles tinham pés como as costas, ou seja, gileaditas e gaditas e Jefté eram pessoas que tinham cara de leão e pés de costa. E daí, pastor? E daí, que ele não ficava rindo para problema não, irmão. Ele fechava a cara para mim, ele fechava a cara para a guerra e partia para cima. Eles entravam na guerra com uma coisa na mente: é vencer ou vencer. Oh, glória. Vou repetir: eles entravam na guerra com uma coisa apenas na mente: ou a gente vence, ou a gente vence. Não tem para ninguém. Nessa guerra que você entrou, se Deus está com você, ou você só tem duas opções: ou você sai vitorioso, ou você sai vitorioso. Porque quem vai pelejar na tua guerra é Deus. Eu creio, oh Deus, aleluia. Pastor, e daí, pastor? Se eles têm cara de leão e pé de costa, aí a gente tem que entender o que Jefté tinha para aquele povo que fechou as portas, vem cá para cá, abriu de porta. Aí Abacuque vai fazer uma oração assim, Abacuque 3,19. Ó Yahvé, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as muitas alturas. O que era ter pé de corça? Aí eu fui pesquisar. A corça, na Palestina, é o único animal que nasce com os pés tortos, igual o meu assim, ó. Ah, então eu estou sentindo passar um gatinho, pé torto e cara feia. Aleluia. Estou na vitória. Eles tinham propositalmente, Deus fez as costas da Palestina nascerem com as patas, os pés tortos. Por quê? Porque se fosse para subir para um aclive alto, elas tinham capacidade de subir correndo sem perder a passada. Se fosse no declive, descendo bem acentuado, elas tinham capacidade para descer correndo sem perder a passada. Se fosse lugar pedregoso, com dificuldade de machucar os pés, elas tinham habilidade para correr no meio, não machucar os pés. Se fosse para passar em lugar liso, lugar com lodo, escorregadio, elas tinham capacidade de correr neste lugar e não cair. Ou seja, elas estavam adaptados para conquistar qualquer lugar que colocar a planta dos pés. É por isso que Abacuque disse: Senhor, me dá pés como pés de coça, para eu subir nos lugares mais altos. Irmão, Deus está te dando capacidade espiritual aqui nessa noite. Não é para ficar no raso, não é para ficar na onda, é para subir, é para subir, é para subir, é para subir. Quem vai subir? Levanta a mão da glória. Quem vai subir? Deus está te capacitando espiritualmente para subir. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo que Deus vai mudar a nossa vida espiritual, e aquilo que nos arrastava vai cair por terra, e nós vamos subir, 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 para a glória do nome daquele que vai te elevar. Deus poderoso, santo. Aleluia! Uma grande característica da corça: ela não bebe água quente. Não. Você nunca verá uma corça parada em poça d'água. Ela pode estar com a sede que for. Você nunca verá uma corça na Palestina, ela com sede, ver uma poça d'água, uma água parada e chegar e... Nunca! É, Deus. Pastor, não. Aí a gente vai entender o que o
salmista Davi disse no Salmo 42:1: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Aleluia. Aleluia, O Deus. salmista estava dizendo: eu sou como corça. Glória a Eu Deus. não bebo água de poça, eu bebo na fonte. Aleluia. Eu bebo na fonte. Glória a Deus. Quando Abacuque disse que Deus ia dar pé de coça para ele subir nas alturas, é porque quando a coça estava com muita sede, ela corria. Ela corria, passava por poças d'água. Não, eu quero água na fonte. Ela subiu o mais alto que pudesse, ela na fonte bebia água. Bebia água, bebia. Aleluia. Ela se saciava, ela descia a montanha. Se ela chegasse no vale e a sede batesse nela, e ela não tivesse, vamos dizer assim, condições de chegar aos lugares altos de nascente, o que ela procurava então passou? Rios. Não poças, rios. Ela procurava os rios para beber água. Só que tinha um detalhe: quando a coça estava distante de lugares altos e ela andava, ela exalava um cheiro muito forte. E este cheiro que exalava, depois dela estar com sede, os poros dela se dilatavam no seu couro, os seus pelos começavam a transpirar. Isso é um cheiro muito forte que atraía todo e qualquer predador inimigo. Ela se tornava uma presa atrativa. O cheiro que ela possuía quando estava secando atraía os inimigos. Por isso que o crente tem que estar sempre bebendo água viva. Oh, Deus, é verdade, Senhor. Se o crente secar, oh Jesus, Meu Deus. ele diz a primeira coisa fácil. Meu Deus. Por isso nós temos que estar sempre na fonte. Aleluia. Sempre na fonte. Glória, Nunca glória, deixe glória. de ir à fonte. Passe o que passar. Vá à fonte. Aleluia. Aleluia. Deus. Oh, Deus. Grandioso és tu, Pai. E o que ela fazia então, pastor, aí, irmãos? Como os pés já eram adaptados para qualquer ambiente, e ela era igual Gileadita. Gileadita, onde ele colocava o pé, irmão, acabou. Os 7 filhos de Gade, os 7 filhos de Gade, conquistaram 7 territórios. Não foi assim, não. Vem comigo, 6, aí depois. Não, irmãos. A Bíblia diz que um gadita venceria 1000. Um gadita venceria 1000. É, Deus. Por quê? Porque ele já estava adaptado. Ele já estava adaptado a ser o quê? Um vencedor. Um conquistador. Aí a coça, quando ele gerava o cheiro, estou terminando, ela então sabia que estava muito distante o lugar da fonte. Qual era o outro lugar? Ela ia procurar rios profundos. Ou eu vou na fonte, ou eu vou na profundidade. Eu repeti. Ou eu vou na fonte, ou eu vou na profundidade. Deus só tem 2 lugares para nos colocar. E todos os 2 é benéfico para o crente. Fonte e profundidade. Fonte e profundidade. Glória a Deus. Fonte e profundidade. Ezequiel, quando está tendo a visão de um rio saindo de debaixo do trono de Deus, olha, não era a fonte do rio, sai de debaixo do trono de Deus uma fonte. E a Bíblia diz que aquela fonte ia saindo, correndo, que virava um rio. Aleluia. Profundidade. Ele tem uma visão de um varão dizendo: vem, Ezequiel. E a Bíblia diz que ele começou a andar. Água que estava nos tornozelos. Vem, Ezequiel, pediu e lá vai ele. Água nos joelhos. Vem, Ezequiel, água pelos ombros. Vem, Ezequiel, e ele diz: águas que não podiam se não passar a nabos. Ou seja, é lugares de profundidade que Deus tem para você. É lugares de profundidade que Deus tem para nós. E aí passou. E a coça passou. Então a coça, irmãos, quando ela estava sabendo, não vai dar tempo de chegar na fonte, então precisa da profundidade. Aleluia. Ela avistava o inimigo está no papo. Lembra, na minha época tinha esse desenho, hoje não sei se tem mais. Aquele desenho lá que o gambá lá, a gata lá, essa, cai uma tinta nas costas dela, ficava parecendo uma gambá.
É o gambá apaixonado, aquela gata saia correndo. E o gambá vinha assim. Ela saía a 200 por hora. Ele vinha. Quando ela chegava lá, ele estava lá. Chegou primeiro que ela corria. Assim, quando a coça viu o inimigo, ela assim, pode vir. Ele vinha, irmão, correndo, ela. Quando ela via a profundidade, o rio, ela é ali. Ela dava um pulo. Glória a Deus. Quando o predador chegava na beira do rio, cadê o cheiro? Cadê o cheiro que me atraía? Cadê aquele odor que me atraía? Perdi de vista, não é que perdeu de vista, é porque quem estava dando sopa para ele resolveu ir para as profundidades. Aí ele perdeu o cheiro. E o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vou repetir. Aleluia, meu Paulo Deus. diz que nós somos, que nós temos o bom perfume Glória a de Deus. Cristo. Glória, aleluia! Nós estamos na profundidade. E diante desse perfume não tem cheiro que atraia o inimigo. Porque o perfume que está em você, que é a unção do Espírito Santo, vai pôr o inimigo sempre desnorteado. O inimigo vai passar do teu lado e perguntar: cadê ela? Cadê ele? Ele está quase trombando em você. E vai estar: cadê ela? Cadê ele? Não vai ver, porque você vai estar na profundidade. Aleluia! É por isso que a história do nome de Jefté não pode ser dado atenção para o que aconteceu no desespero do coração, mas no que a história começa com a sua genealogia, de onde ele veio, como tudo começou. Então, meu querido e minha querida, nessa noite, guarde essa palavra no seu coração. Deus vai te dar cara de leão e pé de corça, para você encarar o inimigo, vencer o inimigo, conquistar território, mas também fazer o inimigo perder de vista, porque você sempre estará ou na fonte ou na profundidade, ou na fonte ou na profundidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos colocar sobre os pés e vamos fazer um minuto de oração para a glória do nome do Senhor. Eu não sei se você entendeu esta palavra, mas fala para a pessoa que está do teu lado, fala para ela: a partir de hoje, Deus está te dando cara de leão e pé de costa. Você vai andar no profundo e na fonte. Se você crê nesta palavra, então comece a abrir a tua boca, orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, eis o teu filho, eis a tua filha, meu Pai querido, vai tocando na vida dele, vai tocando na vida dela, meu Pai querido. Meu Deus, não importa, meu Senhor, o que aconteceu no desespero do coração, o que aconteceu no desespero da alma e da mente, o que importa, meu Pai, é de onde o Senhor nos arrancou, é de onde o Senhor nos tomou, aramando que lá para cada sépia. Meu Deus, começa a mover agora, começa a dar cara de leão para esse povo, começa a dar ousadia, começa a dar intrepidez, autoridade, unção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Arabacala, Santa Lamandaia, olhando lá para cada sépia, começa a orar, fecha a cara para o problema nessa noite, fecha a cara para a enfermidade nessa noite, diz: eu não te aceito em nome de Jesus Cristo. Vai saindo enfermidade, vai saindo maldição, obra de bruxaria, obra de feitiçaria, de macumbaria, em nome do Eterno, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Vai saindo do corpo desta pessoa, vai saindo da casa desta pessoa, toda obra contrária, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos recebendo autoridade do alto, nós estamos recebendo habilidade para guerrear. É a palavra canto e me cantará cheia. Recebe autoridade, recebe autoridade. Hoje você vai mergulhar na profundidade do Espírito. Pastor, mas eu não quero, Senhor. Pastor, eu não consigo entrar na profundidade. Então começa pela fonte, começa orando, começa clamando, começa
noite. Seja renovada nessa noite. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Há um bálsamo em Gileade. A unção de Deus está aqui para cicatrizar, para fechar as feridas, para fechar feridas que foram abertas da tua mente, que foram abertas do teu coração. Eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. O ambiente já está preparado. Você já louvou, você já glorificou, você já trouxe a presença dele. Ele está aqui esperando para você abrir teu coração. Receba a unção, receba a unção agora, receba a unção agora. Deus escolheu foi você, meu irmão. Deus escolheu foi você, minha irmã. Você foi escolhida, você tem nacionalidade. Você não é daqui, você é do céu. Você nasceu no coração de Deus. Recebe agora. Recebe a unção do Espírito Santo. Você que vai batizar com o Espírito Santo, receba o batismo agora. Receba o batismo do Espírito Santo agora. Comece a falar em línguas agora. Comece a receber visões agora. Comece a receber a unção do Espírito agora. Ao bálsamo em Gileade. Este bálsamo está aqui. Este bálsamo está aqui. Recebe, 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 recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Ei, 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 ei. Você é um abridor de portas. Você vai abrir portas onde não tem. Jesus já colocou autoridade na tua vida. Eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. A unção de Deus está sobre a tua vida. Recebe, recebe a unção. Recebe a cura agora. Enfermidade em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Que ela tenha liberdade. Que ele tenha liberdade. Porque o Espírito está aqui. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Tenha liberdade para ser cheio. Tenha liberdade para ser cheia. Tenha liberdade para ser curado. Tenha liberdade para ser curada. Tenha liberdade para sair daqui cuspindo fogo. Tenha liberdade para sair daqui conquistando. Tenha liberdade